Então, gente, boa tarde a todos. Aqui quem está falando é o professor Christian. É um prazer enorme poder estar aqui com vocês, nesse momento ao qual a gente denomina como pós-aula, para que a gente possa, né, ter um encontro ao vivo, para que eu possa demonstrar um pouco do conteúdo e para que vocês também possam tirar as dúvidas, caso eventualmente elas existam. Então, eu estarei aqui de uma forma pessoal, né, numa forma qual eu conduzo, está tratando da temática que é abordada na disciplina de lógica de programação e algoritmos, só que buscando, né, a minha essência, né, o meu viés como educador, e não seguindo as mesmas ideias das que estão disponibilizadas para vocês dentro lá na plataforma do Instituto IMES. Então, eu gostaria, primeiramente, de me apresentar, apesar de já ter deixado para vocês, né, um pouco sobre mim, mas eu acho que é bom para que a gente possa nos conhecermos um pouco melhor. Inclusive, eu deixei um fórum para que vocês pudessem se apresentar, porque é muito bom saber um pouquinho sobre vocês, de qual lugar do Brasil ao qual vocês se encontram. Então, assim, como é uma modalidade à distância, todos os detalhes para que a gente possa nos conhecer é importante, porque, na verdade, a nossa amizade, assim dizendo, começa agora, né? Começa junto dessa disciplina, mas ela pode postergar aí por muitos tempos ainda, né? Espero que vocês me considerem aí como um amigo de vocês, não só um professor, e que possa estar contando comigo no que for possível. Na medida do que couber a mim, estarei aqui para ajudá-los, né? No aprendizado, ajudá-los numa posição mercadológica, ajudá-los com dúvidas e no que, né, for ao meu alcance, tá bom? Então, eu compartilhei com vocês lá na plataforma, e aí vou colocar aqui, o meu LinkedIn. No meu LinkedIn, vocês poderão conhecer um pouco mais sobre mim, conhecer um pouquinho sobre os meus trabalhos, sobre os meus projetos, sobre a minha vida acadêmica, sobre a minha vida profissional, e é um ambiente assim que eu, por exemplo, utilizo muito. Eu tenho uma newsletter, que inclusive eu convido vocês a serem assinantes. Lá eu publico, né, periodicamente matérias na área de tecnologia, na área de marketing, na área de educação, com viés tecnológico, sempre trazendo atualizações, conteúdos interessantes para que isso possa enriquecer um pouquinho, né, aos meus alunos, tá? Falando um pouquinho sobre mim, rapidamente, eu já tenho aí, esse ano eu fiz 22 anos como professor universitário, então eu comecei muito novinho nessa área do ensino superior. Eu já coordenei diversos cursos na área de computação, então eu já fui coordenador de ciência da computação, licenciatura, sistemas de informação, já fui coordenador do curso de administração e já lecionei em diversos outros cursos, não só da área da computação, mas também nos cursos de engenharia, engenharia civil, engenharia de automação, engenharia eletrônica, engenharia elétrica, engenharia de produção, leciono também nos cursos de marketing, de administração, ciências contábeis. Então, eu já tenho aí uma experiência muito grande e já atuei com turmas de várias áreas do conhecimento, assim podendo dizer, né? Pedagogia, e assim vai, são muitos os cursos, tá? Além disso, eu também hoje sou fundador e CEO de uma empresa de software,
Nessa empresa, a gente desenvolve aplicações mobile para iOS, para Android, e nós temos nossa própria plataforma de CRM para a área educacional. Então, nós temos clientes aí espalhados no Brasil todo, ao qual a gente atende essa demanda sempre que nos é submetido. Então, só para que vocês conheçam um pouquinho. Hoje, além de lecionar aqui no IMES, eu também atuo como coordenador do programa de pós-graduação e ensino à distância do centro universitário, aqui na cidade de Juiz de Fora, ao qual eu atualmente estou me residindo. Eu sou de uma cidade do interior de Minas Gerais, que chama Visconde do Rio Branco, uma cidade pequena, de aproximadamente 40 mil habitantes. Sou casado, tenho 2 filhos, uma filha de 14 e um filho de 4, tá? E atuo, né? E a minha formação principal é a área da ciência da computação, ao qual eu sou mestre já há mais de 14 anos. Então, esse ano, né, no início do ano, eu fui convidado pelo professor Tiago para estar compondo aí o quadro de docente desse curso. E aí foi um prazer enorme, porque desde o ano passado eu já estava indiretamente, né, participando e ajudando ele na composição do curso, no reconhecimento, entre outros. Então, esse ano nós começamos efetivamente as turmas, e aí recebi o convite e de prontidão aceitei, tá? Então, só falando rapidamente sobre mim, quem quiser saber mais detalhes, e inclusive eu convido para isso, que acessem lá, né, o meu LinkedIn, tá? Christian Rachid, e lá vocês encontrarão todos os detalhes ao meu respeito. Então, eu vou compartilhar a tela aqui, porque eu tenho uma série de conteúdos para estar tratando com vocês nessa aula de hoje, e a qualquer momento, qualquer dúvida, podem interromper, podem abrir aí o microfone, ou podem fazer interferência via chat, o que vocês se sentirem mais à vontade. Se inclusive quiserem abrir a câmera, também será um prazer poder, né, conhecê-los, mesmo que de forma virtual. Sei que muitos estão, né, em regiões diferentes do Brasil, e isso é muito legal. Eu, pelo menos, gosto muito de trabalhar nesse modelo. Inclusive, é um modelo que eu me especializei em diversas áreas e atuo também, né, por muitos anos, implantando soluções, capacitando professores, capacitando alunos na utilização da tecnologia na educação, que é a minha área hoje de preferência. Tá bom? Então, eu vou compartilhar minha tela com vocês e aí vocês vão me sinalizando se está tudo ok, tá? Se tiver alguma coisa aí que vocês não estejam visualizando, vocês podem me avisar. Vocês conseguem ver aí a minha tela? Ótimo, muito bem. Sim, professor. Então, ótimo. Esse aqui é meu LinkedIn, tá? Então, eu convido vocês a me conhecerem um pouquinho. Então, como eu falei, eu tenho aqui uma newsletter, tá? E aí, aqui nessa newsletter, eu sempre publico é, assuntos de bastante relevância. O meu último artigo, né, foi publicado há 6 dias, que fala sobre a IA e o motor na nova era da produtividade profissional. Aí, aqui, semana passada, a integração da neurociência na educação e aplicações práticas, do impresso ao digital, entendendo a transição do marketing, ecos na educação, metaverso, a tecnologia avança, a essência permanece, o, o entrelaçar das tecnologias, a humanização do amanhã. Então, tem muita coisa legal, ó, como a Web 3.0 e o blockchain estão mudando o futuro digital. Então, tem muita coisa, a parte de e-commerce, IA, tem muita coisa de IA que eu sempre estou escrevendo para áreas diferentes, habilidades interpessoais, aplicações web dinâmica, utilizando aí linguagens
do viés do Java, né? Spring, Maven, JPA, Bootstrap, tá? Então tem muita coisa legal aí, eu convido vocês a serem aí assinantes dessa revista digital que foi criada por mim. Então, aqui vocês vão ter todo o meu perfil e me conhecer um pouquinho mais, tá? Então, fiquem aí um indicativo para que vocês possam me conhecer, dou dicas de LinkedIn, como personalizar o seu currículo e uma série de coisas aí. Sempre quando eu estou em eventos, eu procuro postar. Então, aqui uma visita na Google, o Innovation Week do ano passado, o CIAED, que é o Congresso Internacional de Educação à Distância. Então, estou sempre colocando aí algumas coisas bem interessantes para que os meus alunos possam se enriquecer de conhecimento e cultura. Tá joia, pessoal? Então, beleza. Aqui, antes de começarmos aí a nossa temática, eu trouxe para vocês um site que chama tiob.com, e aí aqui a gente tem o Tiob Index. Depois eu vou passar esses links para vocês, podem ficar tranquilos. Então, aqui eles fizeram uma pesquisa para identificar quais são as linguagens mais utilizadas, né, em junho de 2024. Ó. E aí a gente tem o Python hoje na liderança, tá? Então o Python ele cresceu aí em relação aí, né, ao ranking, ele está com 15,39, ele cresceu aí mais de 2,93%. Aí a gente tem o C++, C, Java, C Sharp, JavaScript, Go, SQL, Visual Basic. Então, aqui depois vocês podem olhar com calma, tá? Esse levantamento é muito interessante para a gente ter uma ideia. Por que eu trouxe isso para vocês? Porque eu sei que lá nas aulas gravadas ao qual vocês assistem, o conteúdo ele é muito, como que eu posso dizer? Ele é algo mais. Ele não se aprofunda a nenhuma das linguagens especificamente, né? Ele se aprofunda mais na lógica de programação como um todo. E o meu intuito aqui é ensinar para vocês a lógica de programação, mas voltada para uma das linguagens de programação. Eu sou programador Java há mais de 20 anos, tá? Que eu trabalho com Java. Só que desde da pandemia, eu tenho observado uma crescente muito grande com o Python. E aí eu acabei é, trabalhando bastante com essa linguagem nos últimos anos e observando a crescente do Python, é a linguagem que eu trouxe aí para a gente estar desenvolvendo junto com vocês, tá? Então aqui nós temos um ranking do Python para vocês verem a crescente dela. Ela é uma linguagem é, muito poderosa, ela é uma linguagem ao qual você consegue desenvolver aplicações para dispositivos móveis, para web e para desktop, e, além de tudo, ela é uma linguagem muito utilizada para as ciências de dados e inteligência artificial. Então, por isso que eu quero já dar essa inserção de vocês aqui junto à linguagem. Só que antes de começar aí, efetivamente, gostaria de saber um pouquinho, se vocês puderem, né, pelo menos me posicionar, algum de vocês aqui já programou na vida, já além dessa disciplina, já tiveram outras experiências de programação, até mesmo para eu poder aqui me embasar aqui como que eu vou dar sequência aqui nessa aula de hoje. Vocês gostariam de, pelo menos, colocar aqui no chat para mim, para eu saber, ou até mesmo abrir o microfone e falar um pouquinho qual a experiência de vocês, se vocês já desenvolveram em alguma linguagem. Eu acho que a Valdirene, ela está trabalhando muito com Java, pelo que eu pude ver lá no fórum, né? Valdirene, não sei se você chegou agora, mas eu trabalho muito com Java, tá? E precisando de alguma coisa, pode contar comigo.
O Arthur é a primeira vez. O Marcos, em 2009, comecei a faculdade, acabei largando e agora estou voltando. Bacana, é isso mesmo. E Alex Ribeiro, é isso mesmo? Isso, professor. E aí, Alex, fala para a gente um pouquinho aí dos seus conhecimentos, da sua trajetória. Eu já estudei assim JavaScript já, alguns anos atrás. Me envolvi bastante em PHP, que eu gostei bastante, né? O conceito básico e já meio termo avançado HTML eu tenho também, né? E até que eu ia perguntar ao professor que a maioria dos vídeos que a gente vê, o pessoal fala, escolha uma linguagem de programação. E a maioria fala, vai de Java. O que o professor fala? Que tudo que hoje em dia a gente vê tem Java, né? Ou JavaScript. O professor acha melhor fazer alguma coisa em Java, estudar Java alguma parte ou ir direto para Python? Ô, Alex, como eu falei aqui agora, assim, é até difícil de eu falar algo, porque eu trabalho com a Java já tem 20 anos. Então, assim, se eu for te dizer, eu vou falar assim, pô, estuda Java, né? Java é uma linguagem que já está consolidada no mercado aí há mais de 20 anos, e ela foi adquirida pela Oracle no meio dessa trajetória toda, e a gente achou que ela ia, né, ter a sua utilização, pouca utilização por conta dessa compra. A gente pensava que a Oracle ia começar a cobrar pelo uso da linguagem, e pelo contrário, né, ela continuou a desenvolver a linguagem. É lógico que ela aproveitou e inseriu isso na robustez do banco de dados dela, e assim, é uma linguagem super consolidada, e eu posso te garantir que eu já ganhei muito dinheiro trabalhando com Java. Mas, como eu mostrei as pesquisas e as tendências, elas apontam aí para uma chegada de uma linguagem mais atualizada, que é o Python, uma linguagem muito robusta, uma linguagem muito semelhante ao Java também, tá? Só que mais simplificada, menos código, menos linhas de código para realização de tarefas, e ela também atende né, aos três pilares aí da programação, que é o desenvolvimento para desktop, o desenvolvimento para dispositivos móveis e o desenvolvimento para web. Então, eu tenho, nos últimos tempos, trabalhado muito com Python, mas, assim, qualquer linguagem ao qual você escolher, e você souber trabalhar, será fundamental. Eu costumo dizer que a linguagem ela é indiferente. O importante é você saber a lógica de programação, porque de uma linguagem para outra, o que vai mudar mesmo são a sintaxe da linguagem. E isso você aprende se você já tiver construído dentro de você essa lógica de programação, tá? Mas, assim, nesse primeiro momento, eu desenvolvi o nosso conteúdo da aula de hoje, voltado para o Python, porque, como eu falei, é uma linguagem que está sendo muito utilizado para ciências de dados, para inteligência artificial, né, para machine learning, para o deep learning, e aí o meu viés vem apontando muito para ele. Inclusive, eu estou terminando agora um MBA de inteligência artificial, é o primeiro MBA do Brasil nessa área, e a minha turma, né, termina agora em julho, e a gente trabalhou muito, né, nessa linha, sabe? Estou terminando agora também, termino amanhã um curso de ciências de dados, e é muito Python mesmo, muita coisa, bibliotecas Python para fazer essa mineração de dados voltado para ciências de dados. Então, hoje eu estou muito inclinado aí a quebrar um pouco esse paradigma de trazer a linguagem, né, da minha preferência, e trabalhar uma linguagem que seja mais atenuada para o mercado de trabalho. Espero que eu tenha aí conseguido aí tirar suas dúvidas, tá bom? Obrigado, professor. Tirou sim. Mais alguém gostaria de falar aí, antes da gente dar sequência? Márcio, não conhece.
Graziele não conhece. Ah, a Michele. Michele, a Michele conhece alguma coisa? Mas não tem problema, tá, gente? Aqui a gente nivela de baixo e aí a gente vai construindo o conhecimento aí juntos. O meu papel aqui é auxiliá-los, tá bom? A Valdirene está estudando Java. Não, bacana também, tá? Todas elas são muito legais. Por exemplo, eu tenho aqui, né, ao meu redor, diversos livros de Java, tá? E tem uma aqui que eu separei para vocês, deixa eu só ver se eu acho aqui. Cadê? Esse aqui, ó. Esse aqui é o livro de Python, tá? Não sei se dá para vocês verem aí. Depois eu vou postar lá. Esse livro é um livro muito bom, tá? E eu recomendo muito para quem quiser começar aí a trabalhar com Python. Ele tem uma escrita muito intuitiva e ele é um livro barato. E ele trabalha aí algoritmos e lógica de programação para quem está começando agora, ó, tá? Então eu recomendo esse livro aí, tá bom? É um livro super bacana. Professor, depois o senhor deixa o link da loja para a gente, fazendo um favor. Sim, deixo sim. Eu compro na Amazon mesmo, mas aí eu deixo para vocês, porque lá costuma ter, né, os melhores preços, tá? E de Java, sim, eu devo ter aqui uns 500, porque como eu falei com vocês, eu trabalho com Java já tem muito tempo. Mas eu vou fazer uma seleção de alguns livros que eu acho interessante. É bom a gente começar até assim, ó, também com livros nessa área assim, ó. Olha lá, ó. Algoritmos, não sei se dá para vocês verem aí. Tá dando para ver? Está meio apagado, professor. Deixa eu ver. Tá, mas depois eu mostro para vocês. Isso aqui é mais para a área de estrutura de dados, que vocês vão ver mais na segunda disciplina. Mas e depois eu vou fazer uma seleção de conteúdos e vou disponibilizar para vocês no Drive. Tá bom? Beleza, vamos dar sequência aí. Vou voltar aqui, compartilhar minha tela. Então, pessoal, para a gente começar a programar em Python, a primeira coisa que vocês vão ter que fazer é acessar aqui, tá, ao site do Python. Apareceu aí para vocês? python.org, tá? Ó, vou deixando os links aqui. python.org. O Python ele é uma linguagem gratuita e você pode entrar, né, nesse link aqui, python.org, e aí você vai vir até downloads, ó. E aí aqui em download você vai baixar ele ou para Windows, ou para Linux, ou para Mac, ou para outros. Como eu estou utilizando o Windows, eu vou clicar aqui em Windows e aqui eu vou baixar, né, a última versão do Python, ó. O último release do Python, e aí eu vou baixar e vou instalar. Ou posso procurar aqui também, ó, uma versão, né, de acordo com o meu processador, tá? Eu aqui no caso uso o Windows 64 bits, e aí você tem aqui algumas versões, tá? Se quiser instalar, não quiser 3.12, aqui, ó, para o Windows 64 bits, ó. Aí você vai clicar aqui, você vai baixar ele, ó. Então ele é pequeno, ó. Vou mostrar para vocês. Vai clicar aqui, executar, e aí ele vai, no meu caso aqui, é porque eu já tenho ele instalado, tá? Mas aí ele vai dar aqui install, vai ter um quadradinho aqui que ele vai pedir para você, vai ter dois quadradinhos na hora que você for instalar. Um vai apontar aqui o path, tá? Para futuramente, quando você for instalar alguma extensão, você já consiga
ele já faça aí para você todo esse processo aí automatizado. No resto, é só ir dando next, 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 e aí ele vai instalar o Python para você. Se a gente for aqui no CMD, no prompt, eu acho que é. Como que é? Ah lá, Python, tracinho, tracinho, ponto, version, e ele vai mostrar aqui qual que é a versão do Python que está instalada. Ó. Então, a minha versão é a última versão aqui, ó, a de 3.12.4, tá vendo? Ó? A minha versão é a versão atualizada, tá? Então, é só dar esse comando aqui no prompt para você ver se o seu Python está instalado direitinho. Então, depois que você deu next, next e concretizou a instalação dele, você abre o prompt e digita ali Python, tracinho, tracinho, version, para você ver a versão. A mesma coisa você pode fazer no Java, tá? Ó, Java, tracinho, tracinho, version, também, ó. Acho que aqui eu tenho que... Java C. É, uma coisa que minha máquina virtual deve estar com algum problema. Porque eu tenho tempão que eu não tenho usado Java, mas é o mesmo procedimento, tá? É, mas vamos dar sequência. Então, alguma dúvida com relação ao Python? Então, a primeira coisa que vocês precisam é instalar o Python, porque eu preciso do interpretador dele, tá? Para que eu consiga rodar aí os meus códigos em Python. Até aí, tudo bem para vocês? Alguma dúvida, alguma pergunta? Não? E aí, assim, muitos alunos me perguntam, professor, qual IDE o senhor me indica? Todo mundo que sabe o que é IDE, IDE quer dizer Ambiente de Desenvolvimento Integrado. Então, assim, existem milhares de IDE, tá? Na internet. Para Python, tem inclusive aqui o PyChart. Acho que é isso. Aqui, ó. PyChart é uma IDE. Mas, na verdade, a que eu vou usar com vocês é o Visual Studio Code. Essa aqui é uma IDE da Microsoft. Ela é gratuita, tá? Então, tá aqui, ó, Code. Vou colocar aí no link para vocês. É uma IDE que eu recomendo, porque ela é muito simples de trabalhar e ela integra várias extensões, como vocês podem ver. Então, você pode trabalhar com qualquer linguagem dentro dela. Você pode trabalhar com JavaScript, você pode trabalhar com Java, você pode trabalhar é, com Java Web, né? Spring Boot, Python, C++, PHP, C Sharp, todas as linguagens você vai conseguir trabalhar aqui. Então, basta clicar, né, codevisualstudio.com e aí você tem aqui a opção de instalar, ó, Windows, Linux e Mac. Então, clica aqui e aí ela vai fazer a instalação para você. Você vai fazer o download e aí depois o processo é só ir dando next, next, next até o final. E aí a gente vai. Aí eu separei aqui todos os links, tá? Depois, como eu falei com vocês, eu vou compartilhar. Aqui eu tenho o Visual Studio Code, ó. Então esse é o Visual Studio Code, ok? Não sei se vai dar tempo aí de vocês instalarem agora. Eu acho que seria interessante vocês acompanharem e aí depois vocês, né, tentarem, através desses procedimentos e dos demais, fazerem, né, as instalações, as configurações,
para que vocês possam estar aí utilizando aí o Python, utilizando a IDE. Eu acho que será melhor aí nesse momento, tá bom? Mas qualquer dúvida, podem me interromper aqui que eu estou à disposição. Então, deixa eu fechar aqui, que eu mostrei para vocês onde faz o download. E aí aqui eu vou em arquivo, nova pasta. Então eu criei uma pasta aqui chamada códigos, tá? Se eu posso criar aqui também outras pastas, por exemplo, Python, ó, seleciono a pasta, e aí ele me mostra aqui, ó, uma nova tela. E aí aqui eu tenho o Python, né? Eu tenho aqui a tela inicial do VS Code, onde ele dá as boas-vindas, tá? E aí eu posso abrir, criar um novo arquivo, abrir um arquivo existente, abrir uma página, e aqui eu posso conectar a um desenvolvimento remoto. Então, se eu quiser conectar um GitHub, alguém aqui já ouviu falar em GitHub? Alguém já utilizou? GitHub é uma plataforma de versionamento, tá? Então, para quem nunca usou, depois vale a pena aí estudar um pouquinho a respeito. Então, o GitHub você consegue ir versionando os seus códigos. Então, toda mudança que você faz, aí você vai lá e dá um commit naquelas mudanças, e aí ele vai tratando o versionamento daquilo que foi mudado, alterado, qual a mudança que fez, e o legal que dá para você trabalhar em equipe, então você sabe né, por exemplo, se eu estivesse trabalhando com a Valdirene, ela usaria lá, estaria fazendo parte e ela fizesse alguma mudança, eu saberia o que ela fez de mudança no código, se ela deletou alguma coisa, se ela atualizou algo, tá? O Marcos a mesma coisa. Inclusive, eu consigo fazer stages diferentes. Então, ao mesmo tempo que o Marcos está trabalhando em uma parte, a Valdirene está trabalhando em outra. Então, o site deles é esse aqui, ó, github.com, tá? Então, eu tenho aqui o meu GitHub, né? Então, aqui eu tenho, ó. Existem GitHubs de público, tá? Então, se você quiser estudar códigos de empresas, você pode procurar, né? E aqui, por exemplo, LexCode, que é uma empresa, ó, ela libera aqui alguns códigos de Python, Panda, que é Python também, tá vendo? Ó? Então, ela tem algumas coisas aí, ó. Então, você pode conectar com outras empresas. E você pode ter o seu repositório. Tá? Eu tenho aqui alguns repositórios de projetos lá da minha empresa, tenho também do centro universitário ao qual eu trabalho. Então, na verdade, ele serve até como um ambiente para que você possa publicar, tá? Os seus trabalhos e que esses trabalhos, inclusive, eles sirvam aí como forma, né, de uma entrevista, você demonstrar um pouquinho sobre o que você já construiu, sua expertise. Então, isso acaba sendo bem legal. Então, eu indico, não é o propósito da temática de hoje, tá? Mas como aqui no VS Code, por exemplo, a gente tem como integrar aqui, ó, tá? Você baixa o Git aqui, ó, internamente, e aqui você pode fazer ele já integrado diretamente com o Git. Eu vi ali que a Valdirene falou que utiliza o IntelliJ, né? O IntelliJ, para quem não conhece, é uma IDE Java, tá? Também muito boa. O problema dela é que a versão gratuita, né? A versão educacional, ela acaba não dando tantas funcionalidades, aí você tem que buscar uma versão mais robusta, mas como aluno vocês conseguem ela aí, né? Desde que vocês tenham um e-mail institucional, a empresa libera para vocês uma conta gratuita, na versão profissional, tá? Porque a versão gratuita, ela não oferece todos os recursos.
Para Java, eu utilizo muito o Eclipse, que também é outra IDE, tá? Eu gosto muito, já sou bastante familiarizado com ela, inclusive tem vários livros aqui na minha estante que falam sobre Eclipse, ó. Vou mostrar um aqui para vocês. Então, eu tenho muitos livros, eu estudo muito as sistemáticas, tá? E aí, só para mostrar mesmo. Usava muito NetBeans também. NetBeans também é uma IDE para Java, tá? Depois que a Oracle comprou a Sun, ela não quis dar sequência nessa IDE e hoje o NetBeans, ele, na sua última versão, ele continua sendo desenvolvido, mas pela comunidade Apache, tá? Para quem não conhece. Também são ótimas IDEs aí para se trabalhar com Java. Mas, assim, a Visual Code, para mim, é a mais intuitiva, ela é bem simples para trabalhar nessa parte manual, e aqui elas têm as extensões, ó. Então, a primeira extensão que eu tenho que instalar aqui, ó, é a do Python. Então, eu digito Python aqui, ó. Então, e aqui ela vai mandar instalar. A minha é porque já está instalada, tá? Eu instalei ela, já está configurada, mas eu posso instalar ela aqui para que eu possa trabalhar com Python aqui dentro do VS Code. Outra coisa que é legal também, então aqui tem extensão para todos os gostos, tá? Ó, Maven com Java, tá vendo? Tem várias ferramentas de debugar Python, de gerenciar ambiente, de extensão de pacotes, tá vendo? Então tem uma série aí de possibilidades. Aqui, ó, esse aqui é um plugin do Python para trabalhar com desenvolvimento web, ó, que é o Django, também trabalho muito com ele, para desenvolvimento de aplicação web, tá? Então fica aí a dica para vocês. E aqui a gente tem configurações. Configurações, eu gosto muito de definir aqui o tamanho da fonte que eu vou usar. Aqui, se o meu fundo vai estar sem foco, se ele vai estar escuro, tá? Vou deixar aqui na configuração, mas vocês podem estar alterando aí caso vocês queiram, tá? Tem algumas configurações aí padrão. Até aí, tudo bem, pessoal? Alguma dúvida, alguma pergunta? Tranquilo? Tranquilo? Ótimo. Então, pessoal, a nossa disciplina, ela é lógica de programação e algoritmos. Então, o que é a lógica de programação? A lógica de programação é onde a gente vai começar aí a essência de amadurecer, né, a entender os conceitos da programação. Hoje, você trabalhar com programação, você precisa entender a lógica. E aí muitos autores, inclusive, eles tentam fazer uma iniciação da lógica de programação, como, por exemplo, eu vou fazer um bolo. Então, eu tenho lá a receita, eu tenho o preparo e eu tenho o bolo final, tá? Então, assim, a lógica seria você organizar a ordem, né, da confecção desse bolo. Então, separar lá os ingredientes, né, ver a ordem com que você vai elaborar, né, o planejamento do bolo até chegar no bolo final. Por exemplo, colar o pneu de um carro. Qual que é o procedimento de trocar o pneu? Então, tem que pegar o step, aí depois do step você pega o macaco você levanta, você tira a roda. Então, são passo a passo, são rotinas que você vai construir na sua cabeça para que você possa ter, né, a possibilidade de desenvolver isso dentro de uma linguagem de programação. Então, a lógica de programação, ela é universal, tá? Você pode usar códigos, inclusive, que não sejam alinhadas a uma linguagem específica, mas você precisa entender que ela é constituída de vários conceitos, e esses conceitos a gente precisa entender
para que a gente consiga aplicar na hora de construir os algoritmos. Um algoritmo ele é composto por três etapas: a entrada, o processamento e a saída. Então, é como a mesma coisa na construção do bolo. Você vai trazer os ingredientes como entrada, você vai produzir o bolo e a saída final vai ser o bolo pronto, tá? Então, um algoritmo ele seria isso. E para você desenvolver isso utilizando qualquer linguagem de programação que você eventualmente venha trabalhar, você vai ter isso. Você vai ter que fornecer uma entrada, você vai ter o processamento dessa entrada e no final você tem a saída, tá? Então é basicamente isso. E aí por aí a gente precisa trabalhar conceitos. A gente precisa saber como fazer essa entrada. A gente precisa entender como armazenar o valor de uma entrada. A gente precisa utilizar técnicas condicionais, desvios condicionais, se eu vou para a direita, se eu vou para a esquerda, se é verdadeiro, se é falso. Eu vou utilizar operadores lógicos, eu vou usar operadores matemáticos para isso. Eu vou usar estruturas de repetição. Então, para que eu não tenha que fazer um por um, eu vou utilizar e me valer de estrutura de controle para que ele faça esses loops para mim até que uma determinada condição seja satisfatória, tá? A gente vai utilizar também a ideia de funções. Então, a função, você cria, né, uma função e aí você pode utilizar ela N vezes. Isso é muito importante. A gente vai ver também, começar a trabalhar aí com a ideia de listas. Então, você tem lá um vetor ao qual você vai armazenar mais do que uma informação. Então, você vai manipular uma lista, você pode consultar uma lista, você pode adicionar valores à lista, você pode mudar essa lista de posicionamento, os valores que estão ali dentro do índice da lista, tá? Você tem lista dentro da lista, que aí a gente já não é só um vetor, ele passa a ser uma matriz, porque ele trabalha linhas e colunas, então isso também é muito importante. Na disciplina seguinte, que vocês vão ver estrutura de dados, a gente vai precisar muito entender desses conceitos de lista, lista encadeada, lista de ordenação. Então, ordenar um vetor, né, com o menor valor até o maior, ou ao contrário, qual o melhor algoritmo para fazer esse tipo de ordenação, como que eu consigo medir, né, se aquele algoritmo realmente ele é bom ou não, qual que é o tempo gasto por ele, tá? Então a gente vai ver isso na próxima disciplina, que é a estrutura de dados. Mas o importante hoje é vocês realmente entenderem o universo aí da linguagem de programação para que vocês estejam preparados para estar depois dando sequência na disciplina de estrutura de dados, que inclusive serei eu também o professor a estar trabalhando esses conceitos com vocês, tá? Então, se tiver muito rápido, é só dar um valorzinho aí, que a gente vai devagar, sem nenhum problema, tá? Eu vou abrir aqui agora o VS Code, e aí eu vou criar aqui com vocês o nosso primeiro conteúdo. Então, aqui eu tenho a opção de criar um novo arquivo. Então, eu vou criar aqui esse arquivo chamado primeiro.py, tá? E aí, a primeira coisa que eu vou fazer para vocês, para a gente testar aqui, é o seguinte, ó, print, e aí a gente vai colocar, sempre a gente começa por aqui, tá? Ó, hello world, ó. E aí, eu fiz a minha primeira aplicação, e aí eu vou, como que eu faço para executar aqui no Python? Eu vou clicar nesse playzinho aqui, ó, e aí ele vai rodar aqui, e aí vai me dar aqui a resposta, ó, hello world, tá? Então ele está buscando, o caminho que ele está buscando,
esse arquivo, ó, primeiro.py, e aqui Hello World. Posso criar outro print aqui, por exemplo, ó, print, vamos lá. Poderia ser aspas duplas ou aspas simples, ó, tá? Só para vocês verem a diferença, ó. Seja bem-vindo ao curso de Python, por exemplo. Vou rodar novamente. Toda vez que tiver essa bolinha aqui, ó, é porque eu preciso salvar o meu código. E aí eu tenho duas formas de salvar o código. Eu posso vir em arquivo e clicar em salvar, ou simplesmente dar a combinação de Ctrl mais S. E aí a bolinha some, ó. Então quer dizer que esse código já está salvo, ó. Vou rodar aqui e ele já trouxe aqui para mim, ó. Hello World, seja bem-vindo ao curso de Python. Toda vez que eu quiser limpar o terminal, é só digitar CLS, desculpa, tá? E aí ele limpa aqui o meu terminal, para não ficar muito poluído. Então aqui eu comecei com vocês com a saída, só para a gente, né, dar início aí ao Python. Até aí, tranquilo? Alguma dúvida, alguma pergunta? Joia? Então, beleza. Então, outra coisa que a gente pode fazer aqui, que é muito importante, e que a gente vai usar em todas as nossas aulas, que é o comentário. Então, eu vou colocar aqui, ó. Então, tudo que tiver depois do jogo da velha aqui, ó, observe que ele está numa cor diferente, é chamado de comentário. Então, quando eu rodar aqui a aplicação, ó, o comentário ele não sai. Então, o comentário ele serve para a gente documentar linha por linha. Ó. Então, ó, se eu quiser colocar aqui o jogo da velha ó, e documentar todo o meu código, eu posso colocar ó, saída do Python, por exemplo. Então, eu vou documentando. Esse é o comentário de uma única linha. Se eu quiser fazer comentário de mais de uma linha, eu coloco três. Eu coloco ó, três aspas. Por que que... Peraí, só um minutinho. Ó, comentário de mais de uma linha. Eu seleciono o código e coloco três aspas, e aí ele vai ser comentário de mais de uma linha. Vou dar o Ctrl S para salvar, vou dar o play. O que está acontecendo aqui? Beleza. Que tem que estar dentro das aspas, ó. Então ele não sai ali para mim, tá? Então, um comentário de uma linha, jogo da velha. Comentário de mais de uma linha, ó. Três aspas aí, a combinação de três aspas, ó. E aí é só salvar e rodar. CLS para limpar aqui o terminal. Ok? Então é muito importante que a gente trabalhe com os comentários para que a gente possa ir documentando, né?
o nosso código para que a gente possa ir entendendo aí sobre o código. Então, eu falei com vocês que a gente tem entrada, processamento e saída. Eu comecei pela saída porque para vocês verem, né? E a entrada, professor, como que a gente faz para trabalhar a entrada aí? A gente usa o input. Observe que como eu instalei a extensão do Python, ele já praticamente ele já carrega para mim as informações, ó. E aí eu vou colocar aqui, ó. Cadê? Qual a linguagem de programação que você está estudando? Ó, então, isso aqui é o input, que é a entrada. Então, eu vou salvar aqui, ó, Ctrl S, e vou rodar. Então, olha só, o que aconteceu aqui? Aconteceu que eu dei o input, aqui ele me deu as saídas, ó. O input, ele coloca aqui para mim poder digitar, ó. Então, eu consigo digitar, ó, Python. Ó, só que ele não vai acontecer nada. Por quê? Porque eu não estou armazenando. Então, aqui, eu dei só a entrada, mas eu preciso armazenar ela em algum lugar para que eu possa estar trabalhando. Até aí, tranquilo, pessoal? Alguma dúvida? Alguma pergunta? De boa? Então, olha só. O nosso próximo passo é entender o que é uma variável. Uma variável é a forma que eu tenho de alocar um espaço na memória para que as informações ao qual ela irá receber, ela possa armazenar essas informações em tempo de execução, e aí quando eu precisar, eu chamo aquela variável novamente para que eu possa utilizar os recursos dela, tá? No Python, para a gente declarar uma variável, a gente não precisa fazer igual nas outras linguagens de programação, ao qual você precisa passar o tipo de dados daquela variável. O Python, ele é uma linguagem autotipada. O que seria autotipada? É uma linguagem que, de acordo com os valores que ele recebe, ele já consegue identificar qual é o tipo daquela variável. Então, o Python hoje, ele trabalha com variáveis do tipo inteiro, então vai receber valores inteiros. Ele trabalha com variáveis do tipo flutuante, que são aquelas que vão receber casas decimais. Ele trabalha com variáveis do tipo string, que é do tipo texto, e ele trabalha com variáveis do tipo booleana, que vão trabalhar com condições verdadeiras ou falsas. Tá bom? Então, eu vou agora mostrar para vocês um pouquinho sobre variável. Então, vou clicar aqui, vou criar um novo arquivo aqui, ó, segundo.py, tá? E aí nós vamos fazer aqui, ó. Vou colocar aqui variáveis. Então, nós vamos fazer aqui o seguinte. Idade é igual a 26. Print, e aí aqui agora eu vou chamar a minha variável, ó, idade. Então, a variável está armazenando aqui o valor 26, e aí agora eu vou sair com ela. Então, estou dando uma entrada, e agora eu estou dando a saída dela, chamando diretamente o valor da variável. Ó. Então, vou rodar aqui, e ela vai rodar aqui para mim, ó, 26. Tá? Então, isso é uma variável. Então, como eu falei com vocês, os tipos de variáveis que nós temos são inteiro, float, que é de números flutuantes, né, com casas decimais, str, que é do tipo string, que vai trabalhar texto,
E nós temos aí as variáveis do tipo booleano. Então, vamos melhorar isso aqui um pouquinho. Ó. Vamos colocar aqui, altura é igual 1,77. Vamos colocar aqui, nome é igual Christian, que é meu nome. E estudando igual a true. Então, estou estudando e isso é verdade, é verdadeiro, né? E aí, como que a gente faz para saber qual que é o tipo de cada uma dessas variáveis aqui, ó? Vamos fazer o seguinte, a gente coloca aqui, ó, type, ó, aí aqui é a mesma coisa. Vou acelerando aqui para a gente ganhar um pouquinho de tempo, tá? Aí aqui eu vou chamar altura, aqui eu vou chamar nome, e aqui eu vou chamar estudando. E eu quero saber qual que é o tipo de cada uma dessas variáveis aqui, tendo em vista que eu avisei para vocês que as variáveis elas são autotipadas e elas sabem, de acordo com os valores que são passados, ó, valor inteiro, valor decimal, uma string, tudo que for string vai estar entre aspas simples ou dupla, e um booleano vai estar sempre trabalhando true ou false. Ó. Então, vou rodar e ele me mostra ó, inteiro, float, string e booleano. Ó, tá? Ó, tá lá. Então, é o que a gente trabalhou aí. Ó. Alguma pergunta? Alguma dúvida sobre o que é variável? Podem perguntar, por favor. Tranquilo? Todo mundo já tinha assimilado o que é a ideia de uma variável? Então, o que é uma variável para vocês, gente? Pode falar, Graziele. Para mim, eu acho que é algo que armazena um valor, né? Que a Isso. gente não estava estudando. Ele armazena onde, Graziele? Graziela? Sim. Ele armazena na memória, de forma temporária, tá, Graziela? Então, ele vai alocar um espaço na memória e vai armazenar aquilo ali com o nome. E aí você pode ir lá e recolher aquilo. Eu costumo dizer para os meus alunos, fazer uma analogia do que é a variável, como se fosse uma estante de livros. Então, eu tenho uma estante. Eu coloquei um livro lá, então eu estou guardando aquela informação naquele local, aquele livro. Quando eu quero o livro, eu vou lá e busco ele, né? Então, eu vou lá, escolho o livro que eu quero e estou tirando ele daquela posição específica. Entenderam? Tudo bem? Beleza. Então, estou tentando fazer aí algumas analogias para vocês entenderem. Então, vamos aplicar essa ideia aqui das variáveis. Eu vou colocar isso aqui. E vou fazer aqui um código para a gente brincar. Ó. Então, vamos colocar aqui. Ó. Linguagem é igual. Então, toda vez que eu tiver um igual, quer dizer que eu estou atribuindo alguma coisa, tá? Essa variável idade está recebendo 26. Essa variável altura está recebendo 1,77. Essa variável nome está recebendo Christian. Essa variável estudando está recebendo true, tá? A variável linguagem, então agora ela vai receber o quê? Um input. Então, ó, nós vimos que o input ele me dá a possibilidade de entrada, né?
Então, vamos colocar aqui. Qual a linguagem de programação você está estudando? Então, lembra que na, no outro exercício, a gente não tinha como mostrar, né? A gente só habilitou o input, mas a gente não tinha como mostrar qual que era a linguagem que a pessoa digitou. Por quê? Porque a gente não estava armazenando aquele input em lugar nenhum. Agora a gente está armazenando esse input na variável linguagem. Então, eu vou colocar aqui, ó, print, e aí eu vou colocar o seguinte: a linguagem de que você está estudando é. E aí, aqui, ó, eu vou concatenar com uma vírgula, vou separar com a vírgula e vou colocar a variável. Ó. Linguagem. Ó. Então, deixa eu limpar aqui e vou rodar isso aqui para vocês verem. Ó. Vou salvar, né? Ctrl S e vou rodar. Ó. Qual a linguagem de programação você está estudando? Aí eu vou colocar Python. Então, esse Python que eu estou passando aqui para o input, que é a entrada, ele está sendo armazenado na linguagem, ó, que é a variável, tá? E aí agora eu vou sair com o valor que ele vai estar armazenado, ó. Então, quando eu clicar em Enter aqui, ó, ele vai mostrar, ó, a linguagem que você está estudando é Python, que foi o valor que eu passei. Então, aqui, ó, a gente fez a entrada, o processamento e a saída. Vamos rodar de novo, ó. Vou mudar aqui para vocês verem, ó. Vamos colocar aqui, ó, Java. A linguagem que você está estudando é Java. Então, aqui, eu trabalhei aqui, né, as linguagens de entrada dentro de uma variável. Eu mostrei para vocês os tipos de variáveis. Eu mostrei a entrada, que é o input, e mostrei a saída pelo print. Então, a entrada ela foi armazenada na variável, e aí o valor que essa variável recebeu, depois eu consegui retornar ela aqui concatenado com uma outra string. Beleza, pessoal? Tranquilo aí? Como nós estamos indo? Tá dando para assimilar os conceitos que vocês viram lá nas aulas, fazendo uma analogia. Provavelmente o professor lá fez de uma forma mais ampla, ele não entrou numa linguagem, mas aqui eu estou fazendo junto com vocês, já estou mostrando os resultados, já estou mostrando como que é isso utilizando uma linguagem de programação de alto nível, que é o Python, tá? E aí, qualquer dúvida, é só dar um alô aí que nós vamos, né, trabalhando, tá? Pode falar, Alex. Tá muito melhor do que nesse lab lá. Aquela ideia ali não é muito legal, não. Não sei nem por que eles colocaram aquilo, cara. É horrível, eu também não gostei, não. Essa daí é totalmente diferente. Né? Então, vamos lá. Agora eu vou falar com vocês, vou pegar aqui e vou abrir aqui um terceiro arquivo. .py. E eu vou colocar o seguinte, ó, para que vocês tenham aí depois. Cadê? Operações matemáticas. Aí eu vou colocar aqui aritméticas, tá? Então, a gente tem aqui, deixa eu colocar aqui, não sei por que ele faz esse erro, eu vou colocar aqui, a gente tem soma, que é o mais, a gente tem subtração, que é o menos, a gente tem a divisão, que é a barra. Deixa eu colocar aqui antes da. A gente tem aqui
multiplicação, a gente tem aqui a divisão inteira, que é barra, barra, e a gente tem aqui o resto da divisão, que é o percentual, e a gente tem a potência, que é asterisco, asterisco. Então, só para vocês depois terem isso. Opa! Aqui é o asterisco, cadê? Aqui é a barra. Aqui é duas barras. Eu vou pegar aqui e vou colocar ele, né, de forma para a gente entender quais são os operadores aritméticos. Então, a gente tem aí, pessoal, esses operadores aritméticos aí, ó. A soma, que sumiu aqui, né? Subtração, né? Subtração, divisão e... Então, vou mostrar esses operadores aqui aritméticos para vocês, tá? Vamos desenvolver aqui na prática. E aí a gente vai fazer o seguinte, ó. Vou criar aqui número 1 é igual a 10. Na verdade, número 1 recebe 10. Número 2 recebe 20, ó. Então, declarei as variáveis, né? E aí estou passando para eles os valores. Então, eu vou fazer aqui essas operações para vocês, ó. Print número 1 mais número 2. Então, eu vou copiar aqui para acelerar aqui o processo. Então, vou só mudar aqui, ó. Subtração, multiplicação, cadê? A divisão inteira, o resto da divisão, e ficou faltando mais um aqui, que é o quê? A potência. Então, por exemplo, aí eu vou ter que fazer diferente aqui para não ficar estranho. Eu vou colocar aqui 2, asterisco, asterisco, 3, porque senão não vai dar potência aqui não. Então, só para mostrar para vocês aqui, ó, Ctrl S. Então, essas são as operações aritméticas, ó. Deixa eu limpar aqui. E aí vou rodar. Então, olha o resultado, ó. Minha variável é 10, a N1, e a N2 é 20. Então, ó, 10 mais 20, 30. 10 menos 20, menos 10. 10 vezes 20, 200. 10 dividido por 20, 0,25. 10 dividido por 20, mas com divisão inteira, o que ele acontece? A divisão inteira, ele só pega o valor inteiro aqui, ó. Ele não pega o valor que vem depois, ó. Então, por exemplo, se eu colocar aqui, por exemplo, ó, vou colocar aqui, ó, 20 dividido por 3, ó, só para vocês verem. Vou pegar um valor aqui diferente. Olha lá, ó. 20 dividido por 3 daria 6,67, ó. Vou abrir a calculadora aqui, só um minutinho, ó. Só para a gente ver a diferença, o que é uma divisão de inteiro, ó. 20
dividido por 3, olha lá, 6,66, quase 67, né? Ele desconsidera os valores depois da vírgula, tá? Ele não faz arredondamento, né? Porque o arredondamento aqui a gente dá parte da ideia que ele, né, daria aqui 7. Não, ele desconsidera o valor que está depois da vírgula e fica só o inteiro, tá? Aqui é o resto da divisão. 10 dividido por 20. Então, o resto que vai sobrar vai ser o quê? 8. Vai ser 10. Tá? E aqui a potência de 2, né? Então, é 2 elevado a 3. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, e assim vai, né? A potência de 3. Tá? Então, esses aqui são os operadores matemáticos que nós temos aí dentro do Python e de qualquer outra linguagem de programação, tá? Esses são os operadores matemáticos. Alguma dúvida, pessoal? Estão conseguindo aí assimilar a ideia? Tá de boa? Então, beleza. Então, agora, nós vamos para os... Vou criar outro aqui, ó, quarto. Depois eu vou colocar esses códigos tudo lá para vocês, tá? Vamos colocar aqui, ó, quarto.py. Então, vamos lá. Eu vou agora trabalhar com vocês os operadores lógicos, tá? Então, vamos colocar aqui. Operadores lógicos. Aí eu vou colocar aqui, ó, idade recebe 10. Idade 1 recebe 10. Idade 2 recebe 15. Altura recebe 1,66. Altura 2 recebe 1,50. E aí a gente vai trabalhar aqui. Altura 3 é igual a altura 2. Tá? Então, eu criei essas variáveis aqui. E agora a gente vai tentar ver aqui e entender aqui esses operadores lógicos. Então, print, e aí eu vou colocar o seguinte, ó. Idade 1 é maior do que idade 2. Print. Idade 1, ela é menor, igual a idade 2. Print. Então, nós vamos fazer o seguinte. Python igual a Python. Print. Banana diferente de abacaxi. Print. Altura 1 é maior ou igual a altura 2. Print. Altura 2 é maior do que a altura 3.
Então, aqui, ó, eu trabalhei com vocês alguns operadores lógicos, tá? E aí, para você... Na verdade, desculpa, gente, não é lógico, são booleanos. Operadores booleanos, tá? Então, ó, a gente tem aqui maior, a gente tem maior igual, a gente tem menor, a gente tem menor igual, a gente tem igual. Então, quando eu estou usando um igual, ele está usando que é uma referência, tá? Para memória. Quando eu quero comparar duas variáveis, aí eu tenho que usar o igual igual. Quando eu quero usar o diferente, eu vou usar exclamação igual, tá? Maior igual e maior. Então, vamos pensar aqui, ó. Idade 1, 10. 10 é maior do que a idade 2? 10 é maior do que 15? Não, né? Então, aqui vai ser o quê? False. Idade 1 é menor ou igual à idade 2? Sim, né? 10 é menor do que, do que 15. Python é igual a Python? E aqui? O que vocês acham? Isso aqui está certo ou está errado? Graziela, pode falar. Eu acho que está errado, porque na segunda expressão a gente tem um P em minúsculo, né? E o outro está Isso. em maiúsculo. Muito bem, Graziela. Fico feliz com isso, gente. O Python, como o Java, eles são linguagens case sensitive. O que é uma linguagem case sensitive? É uma linguagem que faz diferença de letra maiúscula e letra minúscula. Então, nesse caso aqui, elas são diferentes, elas não são iguais. Ó. O P aqui está minúsculo, ó, tá? Como vocês podem ver. Então, aqui vai ser o quê? Aqui vai ser false. Banana é diferente de abacaxi? É diferente. Então, true. Altura 1 é maior ou igual à altura 2? Né? 1,66 é maior do que 1,50. Ó. Então, true. E a altura 2? Aqui era para ser... altura 2 é maior do que a altura 3? É menor do que a altura 3? Vamos ver? Ó, olha lá. Então, a gente tem, ó, false, falso, falso, verdadeiro, verdadeiro e falso. Como essa aqui é 1,50, então essa aqui ela é o quê? 1,50, concorda? Então aqui vai ser falso. Ó. Entenderam? Os operadores booleanos aí. Então, isso é muito importante vocês saberem trabalhar tanto com operadores matemáticos, que é aqueles que a gente vai utilizar para fazer contas matemáticas, e os operadores booleanos, que são aqueles que a gente vai utilizar para fazer comparações, comparações de maior, de menor, de maior igual, de menor igual, se eles são iguais, se eles são diferentes, né? De atribuição. Ó. Então, assim, como que a altura 2 vai ser maior do que a altura 3 se a altura 3 é igual à altura 2? Né? Se eu colocar aqui, por exemplo, ó, igual, igual, ó, deixa eu colocar aqui CLS e dar o Ctrl S. Vamos rodar, ó. Olha lá, verdadeiro, ó. Por quê? Porque eles são iguais, ó. Eles recebem o mesmo valor, estão vendo? Tá? Aqui, por exemplo, a idade 1, ela é menor ou igual à idade 2. Aqui, ó, a idade 1, ela é maior. Então, é falso. Ela só vai ser true se eu colocar aqui, ó, 16, ó. Ctrl S. Olha lá.
16 maior do que... Só que aí as outras demais ficam falsas, ó. Por quê? 16 não é menor do que a idade 2, tá vendo? Então, só para a gente fazer o teste aí. Ficou entendido aí para vocês o que são operadores booleanos? E aí a gente tem os operadores lógicos, que a gente não vai ver hoje, que é a negação, que é o ou e que é o end. Depois, lá na estrutura condicional, eu vou mostrar para vocês, tá? Então, quando eu vou negar uma condição, quando... Aqui até a gente viu, né, o diferente. Quando a gente precisa de uma condição que ela seja verdadeira, verdadeira, as duas opções a gente usa o AND, e quando uma das duas forem verdadeiras, a gente usa o OR, que são aí operações lógicas, tá? A gente vai ver em seguida. Vou pedir para vocês aí 2 minutinhos, só para eu ir ao banheiro e já retorno. Só um minutinho, por favor. Voltei, pessoal. E aí? Qual que é o feedback que vocês têm a me dar aí? Tá tranquilo? Estão gostando da forma que eu estou fazendo? Não está muito fácil de entender? Vocês querem me dar um retorno aí? Vocês estão aí ainda ou também foram beber uma água? Da minha parte está tranquilo, professor, tá? Estou pegando bem mais fácil do que das outras informações. Que bom. Fico feliz. Tentei preparar aqui de uma forma que fosse simples, mas que vocês conseguissem assimilar aí os conceitos, né, da programação. Porque a gente sabe que tem pessoas aqui que já trabalharam, mas tem pessoas também que nunca mexeram com isso, né? Então a gente precisa realmente fazer um apanhado geral aí, fazer, né, código para a gente poder aprender aí essa ideia. Então vamos lá, vamos fazer mais um aqui. Eu só não sei se eu vou conseguir, na aula de hoje, passar todos os conceitos. Mas se eu não conseguir, a gente pode marcar um outro encontro na quarta-feira que eu tenho disponibilidade, tá? Eu não me importo, não. Meu maior prazer, como eu falei com vocês, é poder estar contribuindo com os ensinamentos de vocês. Não quero também que fique... eu tenho uma reunião agora às 4 e eu também não quero que fique muito maçante também, porque senão a gente acaba não simulando nem isso que foi passado. Eu prefiro, de repente,
na quarta-feira, continuar, do que pegar e fazer tudo num tempo só. Mas vamos lá, tá joia? Vamos fazer aqui o nosso quinto ponto pai. Agora eu vou falar com vocês de uma coisa que é muito importante, não só para o Python, mas para quem trabalha com qualquer linguagem de programação, que é a conversão de tipos. Tanto Python, Java, C Sharp, eles trabalham com conversão de tipo. Então, vocês viram que as variáveis, elas têm os seus tipos. E que o Python, ele é uma linguagem autotipada, que ele já sabe qual que é o tipo dele, de acordo com o valor que ele está recebendo. Só que, assim, quando a linguagem foi criada, ela seguiu os mesmos critérios das demais linguagens, e o princípio que elas entendem é que quando você está passando um valor, o primeiro valor que você recebe, que ela recebe, é um valor de string. Então a gente tem que converter de string para inteiro, ou de inteiro para string, ou de string para float, ou de float para inteiro, ou de inteiro para boolean. Isso é muito comum de ter essas conversões, tá? Então eu vou colocar aqui para vocês o seguinte: conversão de tipos, tá? E vamos colocar aqui, ó, idade igual, e eu vou colocar aqui, ó, 26. Olha só isso daqui, ó. Eu vou mostrar aqui, ó, print, ó, idade, e aí eu vou colocar aqui, vírgula, type, ó, idade. Então, só para vocês verem, ó. Olha lá, o que que ela rodou para mim, ó. Que esse tipo é do tipo str. Pô, professor, mas não era número? Não era para ser um inteiro? Ele não é um inteiro, né? Por que que ele não é um inteiro aqui? Porque ele está entre aspas. Então, todos os valores que estão entre aspas, ele já, né, entende que isso é uma string, tá? Se eu tirar aqui, ó, aspas, ó, e salvar, ó, ele vai dizer que é do tipo inteiro. Mas, se eu quiser fazer de outra forma, ó, então, eu vou fazer uma conversão aqui, ó. Print. Não, vamos colocar aqui, ó. Idade inteiro é igual. Idade inteira. Então, toda vez que vocês forem mapear uma variável, ela não pode ter espaço, tá? Então, a gente coloca um underline, se a palavra for composta, tá? Ou, se ela for composta, a segunda a gente coloca em maiúsculo. Se for a terceira, a gente coloca sempre a primeira letra em maiúsculo, tá? É o que a gente usa muito aí na programação. Ou em underline, assim também dá. Eu venho aqui, int, e mando ele converter idade para inteiro, ó. E aí eu venho aqui, print, e mando ele mostrar idade inteiro, ó. Então, vou salvar. Então, ó, a gente viu que ela é string, ele mostra o tipo, e agora eu vou converter ela aqui, ó. Olha lá. Então, ela é, ó, string. Ah, eu posso colocar aqui, né, ó, vírgula, type, idade inteira. Olha lá. Então, de string, ela mudou para inteiro, ó. Estão vendo? Então, eu fiz a conversão dela de um tipo de dado para outro, para que ela não ficasse, né, mais do tipo que eu defini inicialmente. Isso vai ser muito importante, tá? Então, eu vou colocar aqui para vocês, para depois, na hora que vocês forem estudar, ó, os tipos int,
STE, que é de string, float, que é de ponto flutuante, e boolean. E todas elas são funções, a gente coloca sempre entre parênteses, tá? Ó. Depois eu vou explicar para vocês o que é a função. Então, isso aí para vocês terem, para na hora que vocês forem estudar. Quer ver? Ó? Deixa eu ver aqui um exemplo que eu posso mostrar para vocês. Ó. Vamos pegar aqui. Ó. Altura é igual a float. Aí, ó, input, vamos colocar aqui, informe sua altura. Então, a gente sabe que o valor que ele informa aqui, ele é texto, né? E aí eu vou colocar aqui, ó, print, altura, vírgula, type, altura. Ele sempre entra com texto, ó. Ele vai fazer essa conversão aqui. Ctrl S, olha lá. Informe a altura. Então, eu vou informar aqui, ó. 1,88. Olha lá. Tipo float. Se eu não fizesse isso aqui, ó, se ele não tivesse isso aqui, ó, aqui embaixo. Olha lá, do tipo string. Ah, professor, mas aí não alterou em nada. Não, não, realmente não fez muita diferença, porque é só um valor. Mas se você for manipular esse valor, aí vai fazer toda uma diferença. Se você, por exemplo, for somar o valor da altura, né? Ou se você for exponenciar ela, ou se for fazer alguma operação, ele não vai conseguir realizar nenhuma operação matemática. Por quê? Porque o tipo dele está como tipo string, e aí ele não consegue fazer isso. Só voltar aqui, só para vocês terem isso daí aí armazenado, tá? Então, isso se chama conversão de tipo. E aí a gente trabalha muito essa conversão de tipo aí para linguagens orientadas a objeto. Dúvidas? Pergunta? Tranquilo? Então, beleza. Vamos lá. Vamos para o nosso sexto ponto pai. Então, a gente vai trabalhar aqui agora com estruturas condicionais. Estruturas condicionais. Então, vou colocar idade é igual a 20. Tá? O que são estruturas condicionais, pessoal? A estrutura condicional, na linguagem de programação, ela me permite utilizar aqueles operadores booleanos para eu definir uma certa condição. Então, vamos pensar aqui. Alguém aqui tem carteira de habilitação? Qual que é o requisito para ter carteira de habilitação? Ser maior de 18.
ser maior de 18 anos, concordam? Sim. Então, eu posso fazer uma comparação. Se o Alex é maior de 18 anos, ele pode tirar a carteira de habilitação. Se não, ele tem que esperar fazer os 18 anos para que ele possa fazer e retirar a sua habilitação. Então, eu tenho uma estrutura aí condicional. Então, eu vou estar atrelado a uma condição. A mesma coisa para votar. Para você votar, você tem que ter, no mínimo, 16 anos. Então, é 16 ou maior do que 16, concordam? Então, se o Alex ele tem 16 ou mais, ele pode votar, né? Ou ele pode tirar o título de eleitor para que ele possa votar. Mas se ele não tiver 16, ele, né, tem que aguardar para que ele possa realizar a votação. Entenderam o que é uma estrutura condicional? Eu posso ter também uma estrutura condicional ao qual eu trabalhe aí os operadores lógicos. Então, por exemplo, para você passar, né, na disciplina de algoritmo, provavelmente você tem que ter, acho que uma média de 70, 70 ou 60? Não importa, tá? Que seja 70, que seja 7. Então, eu vou ter duas condições. Eu tenho que ter uma média acima de 70, ou 70 ou acima de 70, e eu tenho que ter 75% de frequência. Então, as duas condições, elas precisam ser satisfatórias. E aí eu vou trabalhar com condições compostas. E aí é que entra aí o operador, né, AND, que é o I. Então, se o Alex, se a nota do Alex é maior ou igual a 70 e a sua frequência é maior ou igual a 75%, aprovado. Se não, ele vai precisar fazer aí, né? Ou ele foi reprovado. Aí, se ele tiver entre 50 a 60, ele tem direito a uma recuperação. Então, aí a gente vai trabalhar uma outra estrutura condicional. Então, a estrutura condicional é quando eu vou trabalhar esses operadores lógicos e operadores booleanos e lógicos, tá? Os lógicos são o AND, que é o I, o OR, que é o OU, e a negação. E os operadores booleanos são maior, igual, menor igual, diferente, tá? Esses são os operadores aí que a gente utiliza, tá bom? Então, vamos fazer aqui um exemplo para vocês entenderem. E aí a gente usa aqui o if. O if na tradução é se. Então, se idade for maior ou igual a 18, dois pontos. E aí aqui, ó, no Python, ele faz uma indentação, ó, de 4 espaços. Ele já faz para mim aqui automático. Então, o Python, a gente tem que ter muito cuidado com a indentação, tá? Então, o que é a indentação? É dizer que a estrutura que eu vou colocar aqui, ela está dentro desse if, ó. Então, ó, print, ó, você é maior de idade. Tá? Aí agora eu tenho que colocar um else, ó. Senão, print, você é menor de idade. Ok? Vamos rodar para a gente ver? Ó, a gente sabe que ele tem 20 anos. Então, provavelmente, ele vai entrar nessa condição aqui, ó. Olha lá.
você é maior de idade, ó. Se ele tivesse aqui, por exemplo, 15 anos, ó, você é menor de idade. Então, aqui a gente está trabalhando com uma estrutura condicional chamada se então, que é o if else, tá? Se essa condição aqui for satisfatória, ele entra na primeira opção. Se não, ele entra na segunda opção. Isso são chamados de estruturas condicionais. Entenderam, gente? Entendeu a estrutura condicional? O if? Entendeu? Beleza. Então, assim, a gente pode trabalhar com outras formas. Em tempo real, por exemplo, vou colocar aqui, ó. Colocando como comentário, só para a gente fazer mais uma aqui, ó. A gente pode colocar aqui, ó. Média é igual a float. Aí eu vou pegar aqui, ó. Input, né? E eu vou colocar aqui, ó. Informe a média do estudante. Informe a média do estudante. Aí eu venho aqui, ó. Se média é maior ou igual a 7, a indentação, ó. Print você foi aprovado. Else. Você foi reprovado. Tá faltando aqui, ó. Então vamos ver? Vamos. Por que eu coloquei float, ó? Aqui agora vai dar ao entender para vocês a importância da conversão, ó, tá? Por quê? Porque o aluno ele pode tirar 7, pode tirar 7,1, 7,2, e aí eu tenho que converter. E aí, como que eu vou comparar uma string a um número? Eu não tenho como. E aí eu tenho que comparar número com número. Então, eu vou salvar aqui, vou limpar aqui e vou rodar. Ó. Informe a média do estudante. Vamos colocar aqui, ó. Ele tirou 7,1. Você foi aprovado. Vamos rodar de novo, ó. 6,9. Você foi reprovado. Estão vendo? Então, essa é a estrutura condicional. Agora, eu posso ter a ideia, né, de criar aqui uma outra estratégia. Nas outras linguagens de programação, a gente usava aí o else if, quando a gente queria fazer mais do que duas alternativas. No Python, a gente usa o elf. Elif, desculpa. Ele foi resumido aí, tá? Então, por exemplo, média maior igual a 5. Aí eu vou colocar aqui, ó, print, você está de recuperação, tá? Então, vou salvar, ó, Ctrl S. Então, vamos rodar? Deixa eu limpar aqui. Ó.
Informe a média do estudante. Então, eu vou colocar aqui 5,5. Olha lá, você está de recuperação. Tá vendo? Ó, se eu colocar informe a média 7, você foi aprovado. Se eu colocar aqui, ó, 4,9, você foi reprovado. Então, aqui a gente tem uma estrutura condicional ao qual elas nos permite a trabalhar as condições aí, né, em relação a isso. Então, aqui, eu consegui trabalhar aqui a estrutura condicional. Vou fazer só mais um exemplo aqui, e aí, como eu falei, a gente continua na quarta-feira, que eu tenho disponibilidade, mesmo que todos não possam participar, eu vou deixar gravado, e aí depois vocês vão ter esse conteúdo para poderem, né, aprender com mais detalhes aí a utilizar o Python. Eu acho que vale a pena, sabe, essas aulas ao vivo, para a gente entender mesmo como é que faz as coisas aí, né, mão na massa. Tá bom, pessoal? Porque realmente o que o IMES propõe para a gente é aula de 1h30, mas eu acho que é insuficiente para a gente ver esse número de conteúdo, e se for muito rápido, acaba que vocês acabam não tendo o aprendizado que vocês precisam ter, e aí lá na estrutura de dados, vocês ficam sem entender essa parte que é muito importante para que vocês depois consigam entender que é uma ordenação, que é uma matriz, que é, né, uma lista, uma fila, e aí isso é importante para a gente já nesse momento. Então, eu prefiro, mesmo não dando tempo de fazer tudo agora, eu dar continuidade na quarta-feira. Não tem problema, para mim vai ser um pouquinho mais trabalhoso, né? Mas eu prefiro que vocês professor, tem que tirar 10 nesta. Eu não sei qual que é a média que você tem que tirar aí, não, Márcio. Eu não sei nem quanto que a instituição ela cobra qual que é a média aí do IMES, não. Isso tem que ver lá com a direção, com a secretaria, tá? Eu não vou saber te informar te dar essa informação, não. Vou fazer um último aqui. Vou pegar aqui, só um minutinho. Esses códigos, como eu falei, vão lá para o Drive, que eu vou disponibilizar para vocês, tá? Para que vocês possam depois estar utilizando. Então, vamos lá. Média é igual a 10. Não. Vamos colocar aqui a média é 10. Vamos colocar aqui a presença é igual a 100, tá? Vamos sair dessa ideia. Então, eu vou colocar aqui, ó. Se média maior que 7, end, presença maior ou igual a 70, sim, média, mas eu não tenho isso aqui, né? O if é diferente. Aí eu vou colocar aqui, print, aprovado. Else, print, reprovado. Ó. Média é igual a 7. Se média é igual a 7 e presença, então aqui eu tenho duas condições, estão vendo? Ó? E aí, quando eu tenho duas condições, eu uso o AND.
que é o operador booleano aí, ó, operador lógico. Então, vou rodar aqui, ó. Vamos rodar aqui, ó. Olha lá, aprovado. Por quê? A média é 10, ela é maior do que 7, não é? A presença é 100, ela é maior ou igual a 70. Agora, deixa eu colocar aqui 69 para vocês verem, ó. Aqui, as duas condições, elas precisam ser satisfeitas, tá? Então, ó, olha lá, ó, reprovado. A média é maior do que 7, mas a presença não é, ó. Agora, se eu mudar aqui para OR vai ser um dos dois precisam ser verdadeiros, ó. Então, ele vai dar aprovado, ó. O AND, todas as condições precisam ser verdadeiras. O OR, se tiver uma das duas como verdadeira, ele já vai aceitar aí. Ok? Entenderam isso, pessoal? Alguma dúvida do que foi ensinado aí? Alguma consideração? Alguma pergunta? Algo que vocês gostariam de saber? Eu ainda ficou faltando aí eu trabalhar com vocês estrutura de repetição, o while e for. Ficou faltando trabalhar com array, que é lista, e ficou faltando trabalhar com função. E aí a gente marca para a próxima quarta-feira, para que a gente possa estar trabalhando esses 3 itens importantíssimos da lógica de programação, né? E para que vocês possam ter a compreensão aí completa de tudo que vocês viram até então. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Foi bacana? Gostaram? Professor, eu só tenho a agradecer, foi muito boa a aula que o senhor deu. Já foi uma luz lá no fim do túnel para a nossa prova já. Ah, que bom, Alex. Fico muito feliz, assim. E, assim, se você tiver a oportunidade, participa na quarta-feira, porque eu vou dar sequência e aí vou mostrar a estrutura de loop, vou mostrar como que trabalha com a função, como que manipula uma lista. Inclusive, a lista vai ser importante, porque depois a gente vai ver lá na disciplina de estrutura de dados, ordenação, né? A gente vai ver fila, pilha, a gente vai ver uma série de coisas que depende aí dessa ideia de lista aí, tá bom? Tranquilo. Graziela, alguma pergunta? Valdirene? Eu só queria agradecer mesmo, foi muito bom. Gostei bastante, uma ajuda. Eu não estava entendendo muitas aulas nas aulas em vídeo e agora trouxe um pouco mais de luz. Obrigada. Que bom, gente. Então, eu vou parando aqui a nossa gravação, tá? Agradeço aí a presença.